Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo no qual compartilharei com vocês um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea e é mais um vídeo daquela época na qual eu tinha algumas experiências com o meu amor no processo de adaptação dela e meu. É mais um exemplo de como as coisas podem funcionar neste aspecto. É bem comum, não é um caso que define todos, mas é bem comum e serve de parâmetro para vocês. O relato aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2019, então já tinha um ano, quase um ano e 2 meses pós o acidente, e eu ainda estava muito afetado. Eu vou ler no monitor ali, porque eu deixei o outro celular de ler na casa da Marina. Então, se eu fizer algumas caretas, é porque a luz é muito forte do LED, mas se eu não usar esse LED, a imagem fica péssima. E o monitor está também ali perto. Então, é um relato que tem momentos, é um relato com partes, e eu vou ler todas antes de comentar. Me vi passeando com o meu amor, meu grau de lucidez ainda estava baixo, parecia um passeio cotidiano, estávamos numa rua e conversávamos sobre irmos ao escritório no qual trabalhei de contabilidade, ou não. Se iríamos lá, porque até já fomos uma vez, eu apresentei ela para os meus amigos de lá, com quem trabalhei, e como estávamos na rua, o assunto era esse. E ela não quis ir, falou que preferia comer algo, uma empada de palmito e um suco, coisa que ela fazia bastante. E eu olhei ao redor para nos situarmos e falei que na rua principal, logo na frente, deveria ter algum lugar para isso. Antes de atravessar a rua, no entanto, eu senti uma necessidade de dizer a ela como eu a amo demais e o quanto ela é importante para mim. E ela estava no passeio e eu na rua, que eu já tinha descido um degrau, mas passavam carros e esperávamos para atravessar. Então ela estava um pouco mais alta do que eu e por isso, eu apenas usei a mão que não estava segurando a outra mão dela, a minha mão livre, eu usei para tocar a barriga dela de forma afetuosa e foi neste momento que a minha lucidez aumentou muito. Ela usava espartilho porque ela tinha uma grife, ela já teve. No final, ela já tinha parado, ela estava se dedicando à fotografia, mas ela teve uma grife que fez até bastante sucesso para quem gostava, e ela parou, ela fechou, encerrou as atividades porque ela não estava mais feliz fazendo isso. Simples assim, tinha esgotado a magia e tinha virado só um trabalho por dinheiro e ela não queria isso. Então ela usava esse espartilho, eu sentia a textura, era tudo muito real. E eu soube que não era uma situação comum, embora fosse comum eu parar no meio da rua desse jeito e dizer para ela o quanto eu a amo e o quanto eu sou grato. Isso de fato acontecia bastante. Quando tínhamos que esperar o semáforo abrir, né? Então, às vezes perdíamos por causa de beijos. A lucidez muito alta e a emoção nesse momento me fez acordar assim que eu olhei para ela. Tentei voltar, mas eu não consegui fazer isso de imediato e quando aconteceu, a lucidez estava baixa, eu estava em outro lugar, sem o meu amor, e eu estava desenhando. Estava desenhando sozinho, eu acho. Primeiro eu desenhei e depois... Primeiro eu me desenhei e depois desenhei um homem que tinha um símbolo na testa e eu estava dizendo a alguém... eu não estava sozinho. Não sei quem estava ali comigo, mas sabe quando você está compenetrado? Eu acho que a pessoa perguntou o que eu estava fazendo
e eu falei que estava desenhando. E eu estava dizendo a alguém que o símbolo na testa desse homem representava algo ruim. E agora não me lembro que símbolo era esse, mas que era um símbolo usado antes só por alguns atores que eram, na verdade, é como se eles não fossem humanos. E eu falei o nome, só que a palavra para designá-los eu não me lembro, não me lembrei quando anotei ali e não me lembro agora, menos ainda, né? Eu não me lembro, mas eu estava comentando que alguns atores não eram humanos de verdade. E nesse momento o desenho ganhou vida e cresceu numa fração de instantes na qual o cara me atacou, me mordendo com dentes afiados. Ele abriu a bocarra com muitos dentes afiados, muito. Sabe, boca de piranha? E me mordeu arrancando boa parte do meu rosto. E eu não tive escolha senão acordar. Foi bem ruim a sensação, na verdade. Foi um ataque nítido. Eu me exercitei energeticamente, eu senti a ajuda de outras pessoas ao meu redor, me tocando em certos pontos, né? A energia permanecendo ali em certos pontos, para me ajudar a me recompor, inclusive no rosto, embora os danos, nesse caso, sejam mais psicológicos. Não que isso seja pouco, né? Porque o psicológico é muito. Está aí o mundo para provar que o que está no psicológico às vezes é mais difícil de tratar porque depende de uma certa aceitação nossa. Mas eu aceitei. Usei a parte consciente, a mente, para me trabalhar no sentido de que estava tudo bem. E não era nada permanente, dano permanente, nem nada. E era 4h45 da madrugada, eu achei que ia demorar a dormir e, de certa forma, até ter coragem por causa do ataque. Foi uma coisa meio susto, né? Adrenalina. Então, eu achei que eu demoraria para dormir. Mas não. Eu me vi no apartamento dos pais do meu amor, que não era como é no mundo material. Minha lucidez estava baixa ainda e para mim era só um dia comum. Embora em algum momento o meu amor pediu ao pai dela para ele cantar para ela como fazia quando ela era criança, e ele começou a cantar uma cantiga sobre animais. E o pai dela era músico, então era bem provável isso. E ela começou a imitar os animais e foi se tornando criança diante de nós. Ela ia diminuindo. E quando a música acabou, ela perguntou se ele não ia fazer como ele fazia antigamente, dizendo que gostava, e ele foi até ela imitando um animal e tentando mordê-la enquanto ela ria e fugia. Brincadeiras. E eu os deixei ali, por saber que eu tinha que pegar minhas coisas que estavam no apartamento, porque estávamos de mudança. Eu peguei umas caixas e pastas minhas que estavam lá, assim como caixas de dragões, esculturas minhas. O que na vida, no mundo material, nunca aconteceu. Nunca deixei coisas minhas lá no apartamento dos pais dela. E fiquei me perguntando se caberia tudo no carro, porque era muita coisa. Eu reencontrei o meu amor e ela estava terminando de conversar com a mãe, e já tinha o tamanho adulta novamente. Para mim, meu amor estava se despedindo dela, porque iria morar comigo. E viemos no carro, só eu, ela e o pai, e coube tudo. Chegando na minha casa, eu desci com as coisas e comecei a trazê-las para o meu quarto. E era muita coisa. Deixei uma caixa no chão e meu amor estava lá fora com o pai. E olhei para o meu quarto, pensando que eu tinha que deixar espaço para o meu amor passar, porque eu tinha colocado muitas caixas na entrada do meu quarto, do lado da geladeira, bem na porta, e dava para ver eles lá fora, através do quintal do portão aberto.
E foi aí que a minha lucidez aumentou, porque não tinha geladeira no meu quarto fazia décadas, porque aqui era uma cozinha antes e tinha uma geladeira ali. Mas assim que se tornou quarto, não tinha mais geladeira. Tiramos. Foi para outra cozinha. Eu contestei a realidade, me perguntando se eu estava fora do corpo. E eu peguei um dragão feito por mim e analisei a textura dele, o peso, e era muito real. Mesmo pensando isso, eu já sabia e não tinha mais volta. Eu estava fora do corpo, o acidente tinha acontecido e eu fiquei tremendamente triste. Olhei para trás e meu amor parou perto da porta, também entristecida. Eu fui até ela e falei: não estamos mais juntos, né? E ela falou: eu vi que você não sabia e eu não sabia como te contar. E eu falei que sabia como era isso, porque às vezes eu a encontrava e era ela que não sabia o que tinha acontecido. E ela tentou forçar um sorriso triste e eu fiquei só olhando para ela. O rosto dela, inclusive, mudava um pouco enquanto a nossa conversa acontecia, essa conversa acima, né, que eu acabei de falar. Porque eu estava averiguando se era ela mesma. Porém, eu via como ela era, mas se eu forçasse mesmo para ver, o rosto dela mudava um pouco, mas apenas o rosto. A energia, a essência ainda era dela. Embora isso pudesse ser um indicador de não ser o meu amor, além de ter essa leitura de sentir que era ela, neste caso eu considero que, e talvez tenha sido uma percepção intuitiva, aquela conversa, o complemento que vem, até porque ela não evitava me olhar, eu acho que podia ser o rosto que ela tinha antes em outra vida, talvez porque 29 anos seja pouco tempo para estabelecer, não sei. Até porque ela também não se achava bonita, ela falava essas coisas assim de se ela pudesse mudar, ela mudaria e estando lá, ela provavelmente assumiu outro rosto. Até já aconteceu coisa similar em outra experiência de uma despedida. Eu acho que tem relato aqui, ou eu não fiz porque tem no canal Final que Somos Nós. É. E, e ela até comenta assim: olha como eu tô bonita. E aí mostra o rosto, né, como ela estava se vendo. E eu disse: meu amor, você sempre foi bonita, uma coisa assim. Porque você pode mudar a sua forma. E eu a via como eu lembrava dela, mas talvez fosse a forma como a minha mente a enxergava. A gente acaba sobrepondo. A sensação que eu tive é que ela estava me devolvendo as minhas coisas para seguir mais em frente ainda. As coisas das caixas. Era uma despedida que talvez funcionasse mais para mim. Acho que nem é a experiência de despedida de verdade. Acho que a que eu relatei de despedida mesmo, já tinha um tempo que eu não havia. Foi depois, foi um tanto depois. E para eu entender que esse capítulo da nossa existência havia terminado. Eu não acredito que não vou encontrá-la novamente, mas acho que não vamos mais nos lembrar dessa vida que tivemos. Eu escrevi ali. Aqui eu já me refiro à vida seguinte. E ali eu comento que talvez ela só esteja adiantando a parte de esquecer a vida que teve aqui, dessa vez, porque sem isso, sem esse esquecimento, é mais difícil seguir em frente, acho. Não sei. Nós que ficamos não conseguimos, porque não conseguimos esquecer. E ali eu coloco considerações minhas, eu acho que eu não vou conseguir, espero que eu consiga ao menos aceitar um dia que a vida é assim, e que ficar de mal com a vida não ajuda, pelo contrário. E se ficar de bem com a vida, aumenta a minha chance de receber da vida a sorte de ter mais uma outra existência, momentos com o meu amor, como os que eu tive. Eu preciso me esforçar mais.
porque foi mais mágico do que qualquer pessoa possa imaginar. Ali são considerações minhas para registro. Então, mais uma vez, este é um dos relatos do que eu tive de experiência e pude acompanhar do processo dela e do meu. E isso ajuda a quem acabou de perder alguém ou a quem tem alguém e que um dia possa se separar, o que é bem provável, infelizmente. É mais ou menos assim que funciona. Aqui tudo é temporário. Para entenderem que tem essas interações, tem esses momentos, tem essa mistura de, às vezes a pessoa sabe, às vezes ela não sabe, como eu tenho relatado aqui. E este é mais um exemplo. É muito interessante ela comentar que sabia e não sabia como me dizer. E é um momento que ela tem comigo, ela sabe que sou eu. E é um momento que eu tenho com ela, querendo ou não, mesmo que inconsciente. E verdade seja dita, muitas pessoas estão inconscientes aqui, vivendo tão no automático que não valorizam momentos com as pessoas que amam. Isso de parar, como eu fazia com o meu amor direto. Parar e falar o quanto eu a amo. Às vezes estávamos trabalhando aqui, eu trabalhando no computador ali, e ela numa mesinha aqui, no notebook, editando fotos, alguma coisa assim. Eu parava, virava para ela já sorria porque sabia. Eu ia até ela, a beijava e falava o quanto eu a amo. Essas rupturas, esse parar às vezes, só parar tudo e focar com uma atenção plena mesmo e deixar as pessoas que amamos saberem que a amamos e que as amamos, né? E que nos sentimos privilegiados pela oportunidade. Bom, é isso. Muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas, deixe comentários. Fiquem à vontade. Tem uma playlist aqui no final que tem tudo organizado pela ordem que eu publiquei. Eu tenho visto pelas lives que eu voltei a fazer que muitas pessoas não viram os vídeos antigos e eles são muito informativos. Eu fiquei um tempo sem relatar essas partes de interação com o meu amor, porque no início eu percebi que as pessoas estavam acompanhando isso como uma novela, eu não sei. Já falei disso aqui e repito, eu não queria sentir que eu estava me aproveitando disso de alguma forma, sabe? Tornando isso, sei lá. E agora já estabilizou, as pessoas que estão aqui são pessoas que continuam tentando entender mais de como funciona a vida como um todo, o mundo físico com o mundo espiritual, porque falei muito sobre isso entre o início e até agora, onde voltei a relatar partes dos relatos com o meu amor. E se vocês perceberem, toda a capinha que eu faço que tem algum coração é porque tem relato com ela. Esse é um padrão. Foi premeditado para eu me situar e, caso precise achar esses relatos, achar mais facilmente nos meus vídeos, porque os títulos nem sempre mencionam ela, até de forma proposital, inclusive. Então é isso, muito obrigado por sua atenção. Hasta!